para usar meus recursos aqui no Brasil. Uma coisa é que, tipo, me formei nos Estados Unidos, parece que eu sou mó boy que pagaram uma faculdade gringa para mim. E, na Ah, real, conta isso aí, então. Conta isso aí. Como você foi parar antes, pô? mano, milagres de Deus, graças a Deus e ao meu pai, daqui da terra, né? Meu pai do céu e o pai da terra, que Ah, correu atrás, tal. Ele é pastor, né? E ele é bispo hoje em dia. Então ele ia para conferências, tal. E aí a galera, tipo, pô, você é lá do Brasil, tenta enviar seus filhos para cá. Tentaram com o meu irmão mais velho, só que, mano, o dólar era 4, 5 reais na época dele. E quando chegou na minha vez de ir para a faculdade, foi uma mais baixa do dólar, 2 reais ele tava. hum, Mesmo assim, uma bala, né? Pra você ter ideia, meu pai, ele não tinha o recurso para poder pagar o ensino médio particular, porque o bom, né? Porque, mano, é caro demais, velho. Vocês têm filho já? não. Não, né? Porque, mano, eu quero ter filho, mas que bala, né? Só a É. escolinha de criança é cara, ele vai subindo de nível, vai ficando mais caro. Como é que você sustenta isso? E ele, mesma luta, né? Então ele não tinha esse recurso aí. Aí, pô, entrei na Federal, né? Estudei lá na Federal, no Cefet, e que tem até Cefet e tal. Então fiz prova lá, consegui entrar. E aí, quando foi a época da faculdade, era a mesma coisa, eu tinha que passar nas públicas, né? Aí, cara, então entrei para a USP de primeira, fui fazer cursinho e aí tava rolando essa ideia, ó, se quiser envia seu filho para cá. Então eu fui estudando inglês por conta. Meu pai tinha um negocinho de vários CDs de inglês, eu comecei, cara, comia aqueles CDs. Fiz do primeiro ao último Tá. e ficava assistindo Lost, entendeu? E aí, cara, nessa era assim que eu fui aprendendo inglês. E aí comecei a estudar a prova dos caras, que é o SAT. Hoje eu ajudo a galera a estudar fora, da hora isso. Fala, mano, Boa. ajuda, pode ir, é só você estudar a prova. Aí peguei, fiz a prova lá, passei. Os caras deram bolsa, acho que de 50%, e os outros 50% que faltava era muita grana. Mensalmente, isso daí significava, eu acho que US$ 1.200, né? E isso daí faz uns 15 anos, né? Ou mais. É, deve fazer 15 anos, 15, 16 anos. E, meu, por mais que tivesse a 2 o dólar, para ele era um pouco caro. Um tio meu ia ajudar a pagar. Isso foi bom, porque aí nessa eu fui, mas o tio sumiu. Aí eu fiquei lá, ninguém pagava facul, Mas sem Nossa, ajudar. mano. sem ajuda, mano. Aí eu Mas... fui lá, sumiu o cara que ia pagar, né? Na verdade, não sumiu, ele ficou falando pra mim: ó, eu acho que tem algum problema no meu banco, eu estou tentando passar o cartão e não tá indo. Eu não sei, não tinha o fundo. Acho que eles contou com uma grana que ia vir, não chegou. Não tinha aqui no Brasil, né? Lá de Santa Catarina. Gente boa, tal, mas coração maior do que as pernas, do que o braço, né? Quis ajudar, me meteu nessa. Eu tava lá nos Estados Unidos, não tinha como pagar. Então era um brasileiro que tava dando calote E na qual faculdade. cidade, qual universidade? Chama Greenville University. Ele fica em Illinois. O gringo Ah, fala Illinois, né? Ele não põe o S, não sei. O gringo tem cada coisa doida em inglês. boa. Aí, que é o estado de Chicago, né? Do Obama. Tá. Antigamente falava que Verdade. era da NASA, mas não é. A NASA não tá lá. Em outro lugar. Não sei NASA porque tá que lá na Califórnia, lá, né? Perto ah, de Califórnia, lá, né? Tal, no eu não deserto lá, né? sei. Você, da área 51? Não, Não, né? não, mas por lá. Mas, bom, segue. Entendi. Illinois, e aí você Illinois. tava lá dando Meio calote nos caras. Midwest, né? Que é o centro-oeste americano. Que é uma boa, inclusive, que aquele é o sotaque da televisão, né? Me ajudou na hora de aprender inglês. Eu não fiquei nem para um lado, nem para o outro, nem para o sul. E aí, cara, tava dando calote lá, mulher de finanças, Daniel, eu não poderia mais te deixar entrar nas aulas, velho. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, vou passar uma vergonha. Você é o aluno que tá aqui, que não vai pra aula. Aí eu me ajuda. E sem com inglês bem perrengue, ia pedindo ajuda lá tal, ela foi deixando. Aí eu vi que os gringos, meus brother lá, eles faziam um negócio de cobaia. Então eles, tipo, antes do remédio para a população, ele tem que ser testado nas pessoas, né? E aí eles vão, você sabia disso? Lá nos Estados Unidos dá super certo, né? Aí eu fiz, o negócio era 10 dias no hospital, ganhava US$ 3.500. Tem gente que Ô, ganha dinheiro louco. com isso, né? É É, como se fosse o emprego deles. E vamos exato. pra isso aí. Muda para os Estados Unidos e fica lá fazendo isso. Só precisa do social, do Social Security, né? Do CPFzinho dos caras e Tá. vai pra cima. De fato, muita gente, a profissão do maluco é essa. E entre estado, tem uma regra que você não pode fazer de novo até, sei lá, 6 meses. Aí o maluco fica rodando entre estado, fazendo estudo.
e vivendo assim. Eu conheci vários que a profissão dos caras é essa. Os caras estranhos. Parece que tinha Eles feito estão pela vivos tá ainda? louco. Qual a sua Eles estão profissão? vivos? Cobaia. Então, né? O maluco que tava Ah, bem assim, e ele tá Mutantes. vivo. Eu vejo ele no Insta, tá lá postando, tomando várias, curtindo lá o beisebol dele. E aí, mano, foi essa. Eu fui fazer essa parada e para poder ganhar grana e levantar para poder pagar a faculdade, só que era um caos, né? Primeiro que, tipo, quase deu tudo errado. Eu tinha que tomar lá a pílula, você não podia tomar nada, né? Você tinha que não ser um drogado, etc, tal. E eu, cara, até então nunca tinha feito nada de errado na minha vida. Era virgem, tava lá na faculdade, nunca tinha usado uma droga, não bebia nem nada. Fui lá e aí tinha um anador dentro da minha mala, velho. E a mulher pegou o anador e falou: Isso aqui é uma droga. Eu falei: Não, é um anador. O anador é considerado uma droga lá. Ela foi, estudou e falou: Ó, isso aqui é considerado Nossa. uma droga. A gente traz é pessoas a mais. verdade. Sabia disso? E que não vende, né, tal. Tanto é que tem uma galera que... tu já ouvi brasileiro falando isso aí. Olha, mano. E aí, até o Tilenol é dois, né? Eu acho que tudo em um só é de forte demais. Eles burlam o Entendi. sistema, não sei se é por conta disso, mas enfim. O anador é uma droga. E aí a mulher ia me chutar. Ela falou: Ó, a gente traz pessoas a mais para que Nossa. possa sair fora, ter uma margem, né? Então tinha 50 pessoas, iam sair, sei lá, umas 7. Era a margem. Ela falou: Você tá no final da fila, você é o último. Aí eu falei: Pô, era 4 horas de distância da minha facu, era Spring Break. O cara que me deixou lá morava 10 horas de distância, lá na Geórgia. Eu não conhecia Nossa. ninguém em Indiana. Eu tô na roça, brother, e agora? Aí eu orei demais, falei: Deus, me ajuda. Eu vou ficar aqui, eu vou dormir no McDonald's, o que que eu vou fazer, mano? Eu não sabia. Eu tava tipo, esse é a minha casa por 10 dias, moça, você não tá entendendo. Aí eu fiz uma cartinha pra ela, expliquei: Pô, eu sou de boa. Se eu usasse droga, eu não ia trazer pra cá. Isso é um remédio lá no Brasil, me ajuda, eu sou um cara do bem e tal. Aí ela falou: Olha, sinto muito, falei com a galera, mas você tá no final da fila. Aí passou os dias lá, ela chegou pra mim e falou: Ó, ficou 7, que era tipo a quantidade de dias, né, que a galera da margem ia ficar para depois ser Uhum. chutado. Falou: Ó, você tem muita sorte, hein, que 7 pessoas ficaram doentes. Nossa, mano. Tadinho. Aí eu agradeci a Deus que os caras ficaram doentes. Isso que é um dilema, né? O cara ficou doente, eu tô feliz. É estranho essa parada, mas eu consegui ficar lá, ganhei a grana, mas voltei. Aí tinha perdido prova porque não encaixava bem no Spring Break dos caras, né? Spring Break é tipo uma semana de férias, era 10 dias do negócio. Então perdi algumas provas importantes. Aí eu tava assim, cara, firmeza, deu bom. Acho que vamos pagar esse semestre. Mas não dá para viver fazendo essa parada. Eu perdi prova importante, as minhas notas vão ser as piores aqui. E perdeu a prova, eu falava pro professor, por favor, preciso fazer em outra data essa prova. O americano é assim: Eu sinto muito, infelizmente, regras são regras. Aí eu. Os caras não têm jogo de cintura, mina do Finanças tá me deixando vir sem pagar, velho. Pô, você me deixa fazer a prova. Aí eu falei: Ó, beleza, mas acho que não vai dar bom, né? Infelizmente. Aí eu lembro até que tinha um cookie, amava os doces lá da gringa, lá na lojinha, $2. Eu falei assim: não vou comprar não, melhor economizar para pagar a facul. Na mesma época, um barato louco estava acontecendo no Brasil. Tinha um primo distante, que a mãe dele era tipo prima da minha avó, lá do Canadá. Veio trazer ela para o Brasil, ficou hospedada na casa do meu pai. Aí descobriu que meu pai estava vendendo AP para pagar a faculdade. Não foi meu pai que falou, alguém falou. Aí ele sentiu no coração, orou com a esposa dele e falou assim: Nós vamos pagar a faculdade para você. O cara era Nossa. bilionário, né? Bilionário, não sei se ele chega, se ele tinha companhia de iate, avião. Então, mano, negócio louco. Aí eu consegui estudar num perrengaço, né? Num perrengaço, mas aí eu me Mas você formei nem lá. conhecia o cara. Nunca nem conheci. Tipo, conheci por Nossa, mano. Skype, né? Aí a gente trocava ideia por Skype, mandava e-mail todo final de semestre, falava: Brother, obrigado, pá, não sei o quê. Mas eu nunca fui visitar ele lá no Canadá. Meus pais foram, meus tios foram, todo mundo. Ele tem casa, tinha casa no México, ele faleceu, a esposa dele tá viva ainda. Eu falo com ela às vezes, bem raramente. A Rose, ele é Dan também, ele chama Daniel. E aí foi essa, Caramba. velho. E o negócio dele era pegar a empresa falida
e dar um boom nela e depois vender. Tá fazendo turnaround, né? Cara, que da hora, né? Eu gostaria muito de fazer uma parada dessa. E aí, E, Dani, mas lá nos States, então, aí o financiamento estava garantido. E como tava que foi lá a garantido agora. experiência, estudo? O que você estudou lá? Lá eu comecei com música. Eu orava todo dia, Deus, se o Senhor quiser que eu faça, trabalhe com música, me manda para os Estados Unidos, que aqui a indústria é mais ou menos, né? Eu tinha essa ideia. Nem é bem assim, na verdade, é só saber os caminhos, né? Aí eu fui para lá com música e no meio do caminho eu peidei e falei, ah, não, acho que com música eu vou passar fome. Aí eu mudei. Olha que voltas loucas que a vida dá, né? Que quando eu fui sair da corporação, eu quis mexer com música, né? Mas aí eu mudei de música para marketing e para administração, só que com ênfase em música, porque aí as aulas casavam, né? Então, eu lembro que a gente tem tipo um tutor lá, né? Porque é bem solto assim. Você escolhe as aulas que você vai fazer para o próximo semestre. Você tem que saber quantos que são os créditos que você precisa e quais as aulas para você se formar num curso. Senão você fica lá gastando aula à toa. E aí você tem meio que um mentor que te ajuda. Eu tinha um que hoje, inclusive, é o presidente da faculdade lá. E ele, na época, ele era o professor de administração. Ele falou, cara, você já tem um ano e meio fazendo música. Você não consegue migrar para outro e fazer duas facus. Aí eu falei, cara, eu acho que dá. Bora! E deu certo. Aí eu só fazia muita aula sempre. Fazia muita aula e aí formei nesses dois. Double major, Boa. que eles chamam, né? O major É e isso que eu ia perguntar. Tem minor, major, né, tal. Aí, minor e major. Pô, você manja Massa. tudo, mano. Você estudou lá? Como é que você sabe tudo? Não saberia de nada disso se você não estivesse estudando lá. Sério? Eu devo ter ouvido de alguém, cara. Não, É, então um virou minor e outro virou major aí. A música não, tem virou double minor. major. E aí, música, Ah, eu tá. daria para ela ser Então minor é se como eu se tivesse tivesse. duas graduações. Tipo isso. O cara é um crânio, velho. Você Foda. vê? Eu sou Mas, duas faculdades. Ô, Mas dá Dani, para fazer isso. ao mesmo e tempo. quem faz faculdade de música? Dar certo na vida é o quê? Ter uma banda e ficar super famoso? O que você estuda e para que você é preparado? Tem vários ramos, né? Os músicos atuam com outros para alguma porção de coisas. Eles gravam, eles fazem show, eles vão ter que geralmente performar, né? Ou gravando ou tocando com outras pessoas que sejam um pouquinho mais famosas, né? Ou se não, Ou ele não vai. necessariamente, tudo que tá É, envolvido com música, né? tudo, é. Você pode vender, Produtor, tal, né? Tem muito. compositor? Você aprende composição na faculdade de música? Aprende, aprende Ah, composição. Tem fórmulas, né? Fórmulas que dão certo. A música é bem legal, mano. É uma linguagem e ela já tem algumas fórmulas que dão super certo. Aí é legal que às vezes vem algumas pessoas e compõem coisas totalmente fora dessa fórmula e que dá certo também. É legal na música que tem algumas coisas que você ouve pela primeira vez e você fala assim, cara, eu já ouvi isso aí. Isso aí é bom demais. Isso aí, nossa, me pegou já. Ouvi pela primeira vez e me abraçou. Como aí você fica pode? ouvindo a mesma música. Aí você mergulha nela. Eu acho que tem tudo a ver com aquela questão do Platão do mundo das ideias, aquela parábola que a galera tá na caverna. Sabe a parábola da caverna do Platão? Já Não, ouviram? conta Pois aí. não. Ele é interessante, ele fala do mundo das ideias. Então ele fala assim, cara, a gente aqui na Terra é como se a gente estivesse na caverna, e tá todo mundo preso acorrentado, e a gente fica olhando, entra uma luz na caverna, só que a gente tá de costas para onde vem essa luz, porque tipo é alto ou coisa do tipo, você não sabe de onde está vindo a luz. Só que ela entra e você consegue ver a sombra. E através dessa sombra, você imagina como é o mundo. Você fica, beleza, o mundo é assim, pá. Se um cara vai e se solta dessa caverna, ele vai lá para fora, ele tipo ver como é o mundo de verdade. E isso é muita informação para ele, ele cega a priori. E aí depois ele vai lá, opa, aquele shape do cavalo, na verdade é assim, assim é o cavalo de verdade. E aí a parábola, o que ela quer dizer é que, tipo, tudo que a gente faz aqui no mundo, na verdade, existe no mundo ideal, no mundo das ideias, onde, tipo, a gente só vem e traz ele para a realidade. Por isso que às vezes teria aquela música que você fala, cara, é isso, nós três aqui, nós todos estamos conectados a essa parada, entendeu?
entendeu? Ao mundo real, e aqui é tipo um extrato dele. E isso faz sentido para várias coisas. O cara vai inventar roda, entendeu? Aí, pô, a roda, o cara inventou, os outros já falam, mano, eu já tinha tido essa ideia, era isso que a gente precisava, coisa do tipo, entende? Vira e mexe, um cara tem uma ideia e você fala, cara, eu já pensei nisso antes. Tem coisas que a gente vê pela primeira vez e a gente fala, é isso, é sobre isso que eu tô falando. Música, poesia, filme. Tem um monte que é uma tranqueira. Você fala, nossa, eu perdi minha vida vendo essa série. E tem algumas que você fala, é sobre isso. É isso que. E todo mundo fala. Por que todo mundo? Qual é essa conexão? Então é como se tivesse extraído do mundo lá das ideias da perfeição, da onde as coisas existem, e aí o cara conseguiu conectar com esse transcendente, né? Interessante. Aí na música isso rola muito. E quando você foi lá para a faculdade, que aí falando sobre o que você comentou aí, lá para os Estados Unidos, você sentiu que tava, tipo, saindo da caverna e tal? O que você sentiu diferença? O que você amadureceu ou não? Tipo, beleza? Ô, O que gente, foi? só uma coisa, perdão que eu dei mó fungada aqui. E Sem deu- problema. eu achei que era aqui, ó. Alô, melhorou o som? Ficou bom. Então tô aqui posando com o maior microfone pai, na verdade o som tá. Ah, agora tá no mic aí? É, ó, agora eu vou mutar. Ah, Não, não. não dá pra ouvir, não. Não tava me ouvindo, exato. Então, aí eu dei mó fungada aqui, falei, opa, aproveitar que o Kate tá falando. Aí eu mutei, aí eu achei, aí eu fui em configuração e vi aqui que eu tava errado. Saí da caverna na gringa? É, quando você foi, tipo, tal, você foi pra lá o quê? Com 17 anos? Eu fui pra lá Provavelmente, né? com. Por aí. Eu tinha 18 E e. como que foi? O que você sentiu diferente, cultural e pessoalmente? E por que você voltou? E falou, meu, vou seguir aqui. Certo. A principal coisa é você descobrir que as pessoas são as mesmas, né? Elas só estão com um código diferente na boca delas e um código de tempo, né? De viver no mesmo lugar, então por isso forma alguns detalhes de cultura. Esses são, eu chamo de detalhes de cultura, porque quando você faz amizade com a pessoa é o mesmo humano, igualzinho nós aqui, correndo atrás e com algumas diferenças. Mas o principal impacto foi ter que me refazer do zero, né? Não conhecer ninguém e não ter amizades, e por um bom tempo isso daí bateu até deprê em mim, porque eu sempre fui bem sociável, a minha identidade estava nos meus amigos, em quem eu era eu era dentro do grupo, e aí quando não tinha essa galera, eu era ninguém, e aí de repente o que eu usava, que era a minha arma, era conversar, eu não tinha essa arma. Aí eu dependia que os outros conversassem. Aí eu comecei a ver o mundo de uma outra forma, que é de quem é excluído, né, na sociedade. E isso, cara, é extremamente forte. Até hoje eu consigo, acho que ver um pouco com essa lente de quem, tipo, tá à margem, com quem a galera não quer fazer amizade, entendeu? Com quem fica ali, mano. Se você ficar ali, você vai ficar e ninguém quer conectar com você, e o problema é seu e já era. E é pesado para essas pessoas. Eles são muito guerreiros de conseguir vencer essa barreira. Para mim, cara, com o tempo eu fui falando cada vez melhor. No começo devia ser irritante falar comigo. Você tinha que perder tempo, eu não entendia o que você estava falando. A conversa demorava 3 vezes mais do que um simples sei lá o quê. Então é difícil, mas eu fui me tornando normal. No começo eu era parecia um Ah, retardado, eu fui me tornando normal. E beleza. Agora, para algumas pessoas, tem gente que não tem interesse, não quer trocar ideia porque você é X, né? Você não é dentro de um padrão dos da hora, né? Aí você fica. E isso, mano, me quebrou muito. Aí eu tinha época que eu não queria levantar, era tudo mais difícil, a facul era difícil, tudo em inglês, o livro era em inglês, fazer amizade era com os gringos. Aí, cara, eu fui ficando mal, mal, mal. Eu não tinha vontade de levantar. Eu lembro que a minha cabeça aqui ficava gelada, aqui ficava tudo gelado. Era como se tivesse algo químico dentro de mim me puxando para baixo, cara. Era tipo uma nossa. nuvem preta e pesada. Muito ruim. Muito Cara, ruim. e infelizmente isso acontece e às vezes nem é de propósito, né, das pessoas que estão lá. Total. Porque imagina, por exemplo, a gente aqui no Brasil e de repente vê um russo que está estudando com você na mesma sala, na faculdade, e pô, às vezes você não consegue comunicar com ele,
e assim, você até tenta falar, mas você acaba. Existe uma distância, né? É. Que acontece naturalmente e a pessoa pode se sentir realmente excluída, mas não é porque, Não é porque por mal, as né? pessoas foram ruins com ela, mas simplesmente existe, né, esse choque. A galera. Então, realmente a pessoa tem que. Acho que tem as duas partes, né? O Total. excluído tentar fazer o esforço de estar Uhum. melhorando sua comunicação, né? Tentar interagir ali e, e fazer parte daquela cultura, daquela sociedade, e da outra parte também de tentar acolher, né? Que realmente alguns povos têm dificuldade disso, mas É. outros acolhem super bem. E você tá na sua correria, né? Você também tá na facul. Hum. Aí você tá querendo correr atrás, fazer seus amigos. Aí de repente tem um maluco que quase que te puxa pra trás, né? Aí você quer soltar como se fosse um peso. Então era da hora ver quem ia além, né? E falava, não, vou ter paciência com esse maluco aí. Vou entender qual é que é a dele. Era da hora sentir isso das pessoas. Era um amor, tá ligado? Eu falava, pô, a galera tá me amando, da hora. Mas me rejeitava às vezes também, tipo, pô, esse cara é meu brother, ele tá sempre comigo. Aí de repente, pô, vai todo mundo dar um rolê e não me chamam. Aí eu ficava pra trás, eu, caramba. Aí Não, isso e uma vai. idade muito foda, né? A gente não tá amadurecido o suficiente, onde a gente depende muito de outras pessoas para se sentir incluído em algum grupo, em alguma coisa. Não, é foda. Exatamente. É bem, a gente, a E, identidade sendo formada. e ir para os Estados Unidos, só voltando um pouquinho, foi uma decisão sua ou foi uma ideia que o seu pai, né, acabou tendo e achou que seria uma boa para você e você acabou aceitando? Foi uma ideia que meu pai trouxe, né, pra mesa. E aí era duas opções, ou eu entrava numa faculdade pública ou a gente fazia esse esforço a mais dos Estados Unidos. Quando era que eu vi, pô, vai acontecer, bateu um cagaço, porque eu falei, nossa, cara, ficar longe de todo mundo, eu não conheço ninguém nesse lugar. Mas aí fui com medo mesmo. Isso é uma grande lição da vida, tipo, tá com medo? Vai com medo. E às vezes a gente não quer passar por algumas coisas porque não vai ser desconfortável, mas a gente tem que pagar alguns preços, né? Foi um preço a ser pago. Depois eu amava o lugar, né? Depois, assim, de uns um ano, mais ou menos. E mesmo assim, aí quando eu vinha para o Brasil era osso, que aí era toda a minha galera. Aí você voltava para lá, mas aí foi criando a galera lá. Mas é um preço, né? A ser pago, mas meu pai quem trouxe isso pra mesa, eu nem sabia dessa possibilidade, a não ser, tipo, meu irmão, na época dele meio que rolou, quem sabe, mas é o dólar muito alto, ele nem tentou. Aí na minha vez, meu irmão falou, mano, tenta. Meu irmão foi bem importante pra mim, tanto meu pai como meu irmão, que meu irmão mais velho, ele passou por vários caminhos que ele falou, não vem por esse caminho. Ele foi muito verdade. Faz o oposto, que nem ele é advogado. E na época de colegial, ele estudou no ETS, ele fez eletrônica. Aí ele falou, mano, você não sabe o que você quer da sua vida quando você tá lá no colegial. Não perde tempo fazendo esses tecnólogos, velho. Estuda mais, estuda um barato bom. Aí olha o que ele falou pra eu estudar. Estuda guitarra e inglês. Aí foi o que eu fiz. Fiz 6 meses de inglês lá antes e guitarra. Aí na época, pô, música me conectava. Quem no Universal, né? Me ajudou, salvou bem. Futebol também, né? Os gringos.